Boa noite, tudo bom? Pessoal, vamos lá para mais um vídeo no nosso canal Família Militar do Brasil. E eu queria aqui, nessa noite, falar aí... Primeiramente, a gente vai comentar alguns assuntos. E eu queria falar da diferença de governadores, né? De estado. Tenho uma grande admiração pelo governador de São Paulo. Então logo ele ingressou aí na política, né? E ganhou a sua primeira eleição como prefeito. Perguntaram para ele, né? Como ele não tinha experiência política e tal, se ele era político. Ele pegou e falou que ele não era político, que ele era um administrador. Ganhou a eleição para prefeito, depois disputou a eleição para governador de estado e ganhou. Então, assim, eu admiro, né, pela capacidade dele, enfim. Só que algumas coisas a gente fica um pouco revoltado. E o pessoal vai entender o que eu estou falando. Por isso que eu citei aqui a diferença de governadores, né? Alguns se preocupam em colocar sistema de câmera dentro da viatura, para não sei o quê, papapá. Mas não está vendo a realidade do que está acontecendo, né? Eu digo isso em questão aí de estados. E nós temos aí, recentemente, a triste notícia, né? Daquele policial militar que foi executado com mais de 40 tiros de frente à sua casa, em frente à sua casa. E aí, pessoal, eu faço a seguinte pergunta, né? Alguém dos direitos humanos foi lá na casa da família desse policial que foi morto, de forma covarde, né? Pegaram ele distraído, não deram nem chance dele reagir. Covarde, pra mim são covarde. Porque de peito a peito, mano a mano, eles não têm coragem de enfrentar, não. Porque sabe que vai tomar, né? Mas alguém dos direitos humanos foi lá? Gente, com todo o respeito que tenho à Ordem dos Advogados do Brasil, mas alguém de vocês foram lá? Por que eu estou falando isso? Eu não estou aqui em momento algum falar alguma coisa da instituição de vocês, não. Né? Admiro muito a profissão de vocês, como todo, né? Como um todo. Nós temos excelentes profissionais, eu tenho amigos, tenho parentes, inclusive, que exercem aí, né? Mas eu estou falando pela questão, por isso que quando eu entrei aí no começo do vídeo, eu falei a diferença de governadores, né? Enquanto um governador, aí eu vou abrir um parênteses, depois eu volto nessa questão da ordem, né? Para que quem exerce a profissão não ficar ofendido achando que eu estou ofendendo, tá? Em momento algum eu estou querendo aqui ofender a sua instituição, em momento algum eu estou querendo defender, tá, a sua carreira profissional, em momento algum. Eu estou falando por causa de algumas coisas que às vezes alguns órgãos, algumas instituições se manifestam, né, se levantam. Enquanto que o governador do Rio de Janeiro, né, saía ali de helicóptero numa missão com os policiais para combater a criminalidade, tá? Nós vemos em outro vídeo o governador de São Paulo jogando uma pelada, né? Jogando um futebol com o pessoal lá da LCP, né? Da Assembleia Legislativa de São Paulo, jogando uma partida de futebol, comemorando depois no final, comendo pizza. Aí eu fico vendo, né? Enquanto que um vai lá e sobrevoa perseguindo bandido, né? O outro está comemorando aí uma partida de futebol aí com o pessoal aí da Assembleia Legislativa aí de São Paulo. Nada contra, gente. Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos recentemente aí a morte desse policial militar, né? E assim, comoveu todas as instituições, não só da Polícia Militar, mas como a Polícia Civil, a polícia num todo. Todo mundo se sensibilizou com aquela situação, né? E eu acredito ali que o governador devia dar uma resposta mais dura, né? Dar uma resposta mais dura com relação ao que aconteceu. Porque, quer queira ou não, né,
o crime organizado está tomando conta do nosso país, quer queira ou não. Fala-se que está partindo ordem dentro dos presídios para executar policiais militares. Quer queira ou não, nós estamos sendo alvos desses algozes aí que de dentro de um presídio, de dentro de uma penitenciária, ordena ataques contra policiais, contra pai de família. Esse pessoal ordena aí queimar ônibus, fazer um monte de coisa que, se nós voltarmos a tempos atrás, não querer aí falar, você é da época do dinossauro. Não, gente. Se nós voltarmos antes de implantar a famosa democracia, que se fala tanto de democracia, mas que virou uma bandidagem, tá? Isso aí, essa bandidagem tomou conta já desde lá de cima, né? Os bandidos de colarinho branco, que é esses políticos corruptos, que são uma corte de bandidos. Então, isso aí tomou conta, né? Vamos lá. Aí, quando o governador tomou essa postura, eu digo o governador do Rio de Janeiro, que sobrevoou nessa operação, aí foi, né, esse órgão aí questionar que ia entrar com ação devido à atitude do governador. Pessoal, pelo amor de Deus, né? O governador foi lá na rede social e respondeu. Por que eles não se preocupam aí, né, em combater a criminalidade? Por que eles não se preocupam aí com os familiares que perdem seus entes queridos, né, em roubo, em crimes violentos, né? Por que não se preocupa aí com a morte de policiais que está ocorrendo aí em todos os estados aí, né? E principalmente aí um número elevado no Rio de Janeiro e São Paulo. Por que vocês não se preocupam com isso? Ao invés de falar que vai entrar com uma ação, contra o governador do Rio, porque ele tomou... Não, ele é governador, né? Ele é governador, então se ele incorporou ali um helicóptero de uma instituição policial, vamos lá, as instituições policiais, elas são subordinadas ao governador do estado, tá? Vocês têm que saber disso. Isso está na Constituição estadual, está na Constituição aí, tá? Que as polícias são subordinadas aos governadores. Então não tem nada que ficar criticando, falando que vai entrar com ação, etc e tal. Tá? Então é um absurdo isso aí que a gente viu nas redes sociais. Então você tira uma base do que realmente está acontecendo. Ninguém mais se preocupa aí com o bem da vida, né? Que a vida é o bem maior, né? Nós vemos aí acontecendo essas coisas, nós vemos aí esses policiais tombando, sendo executados em plena folga, saindo das suas casas. Quando o policial vai sair, ele tem vídeo, né, do momento da execução. É muito pesado, sabe, pessoal? E isso aí é publicado nas redes sociais, o pessoal publica mesmo, entendeu? Eu não sei qual aí o quesito para isso, mas eu vi umas publicações em que tem um momento de execução, tudo bem ali, porque as câmeras pegam, até serve para que a polícia investigue a morte aí desse irmão de farda. Mas saiu fotos do policial executado. Você vê que coisa, sabe? Que cena ruim, que cena macabra, né? Você vê ali o irmão de farda seu ali dentro do carro, tudo alvejado, crivado de bala, e o pessoal mostrando aquilo lá. Então, assim, poxa, é muito ruim. É uma sensação muito ruim, entendeu? E a sensação de insegurança, então, é o que predomina, né? Estamos sendo alvo dessas pessoas. E até quando vai ser isso? Até quando isso vai continuar? Não pode acontecer, né? E quando eu falo que há tempos atrás isso não acontecia, antes da democracia, pessoal, não tinha. Quando era na época do regime militar, que tanto se fala em ditadura, que foi uma hipocrisia muito grande quando se afirma, mas não tinha essas questões aí de crime organizado, de facção, PCC, Primeiro Comando da Capital, essas coisas não tinha, não existia. Tá? Aí a coisa foi evoluindo, sabe? A lei que, sabe? Então, assim, foi complicado, né?
Foi complicada essa mudança, e essa mudança deu margem para que criasse esse ramo, ramificasse essa quantidade de hoje que está mandando nos estados. E essa é a realidade, tá? Tá mandando, beleza? Então eu queria fazer esse comentário aí, e eu queria entrar num outro assunto aqui, pessoal, da questão de uma estatística que foi feita aqui de terrorista que manda no Brasil, né? Aí fala aqui, Olavo tem razão, fora Foro de São Paulo, fora o PT. Ó, pessoal, eu queria aqui dizer um pouco sobre o Foro de São Paulo, né? Foi criado aí na época aí, quando a esquerda começou a predominar, né? Começou a tomar conta, né, do Brasil, ganhou as eleições, então criou-se aí o Foro de São Paulo, que sabemos que ali manipula, né? Muita coisa é manipulada, inclusive questões de dinheiro, muito dinheiro. Então eu queria aqui falar, foi feito aí pela Polícia Secreta Americana, a CIA. A CIA ela divulga aí a lista das mais perigosas e ricas organizações terroristas do mundo. Olha para você ver, hein? E isso foi uma lista divulgado pela Polícia Secreta Americana, que chama-se CIA, tá? Essa lista é das mais perigosas e ricas. Quando fala em riqueza, fala em dinheiro, muita coisa. E ricas organizações terroristas do mundo. E sabe quem aparece em terceiro lugar? A pergunta, sabe quem aparece em terceiro lugar? Então eu vou falar aqui para você, eu vou listar aqui para você ter ideia. E aí você que vive puxando o saco desse povo aí, que vive aí simpatizando com a esquerda, devia saber disso, devia saber dessas informações. Mas sabe por que você não sabe dessas informações? Porque você não lê, porque você não tem tempo para ler, para se aprofundar, o que é ideologia, quais são os planos da esquerda, o que é socialismo, o que é comunismo. Você não se aproxima sobre isso, para saber disso. Você a tua cabeça, tá? O teu QI é fraquinho, a tua cabeça é uma cabeça cheia de vento. Tá? A sua preocupação é no barbudinho que está preso lá. Você não se preocupa em saber de informações. Então, em primeiro lugar, é o Estado Islâmico. Sabe quanto que o Estado Islâmico tem em questão aí de dinheiro? 2 bilhões. Tá? O segundo lugar, o Hamas, 1 bilhão. Terceiro lugar, Foro de São Paulo, 600 milhões. É muito dinheiro. Em terceiro lugar está o Foro de São Paulo, pessoal. Tá? E aí você pergunta isso para um esquerdista, vê se ele vai saber responder isso para você. Não vai saber, porque ele não lê, ele não se aprofunda, ele não sabe o que é a questão social. Quarto lugar, o Hezbollah, 500 milhões. Quinto lugar, o Talibã, 400 milhões. Sexto lugar, Al-Qaeda, 150 milhões. Sétimo, o Lacas aqui, Taiba, 100 milhões. Depois vem o oitavo, Al-Shawad, 70 milhões. Depois o nono lugar, o Irã, 50 milhões. Depois outro aqui, o Boko Haram, aqui, de 25 milhões. Tá? Esses terroristas mandam no Brasil. Quando eu falo ex-terrorista, é o pessoal que faz parte do Foro de São Paulo, tá? É esse pessoal que eu digo aqui. Então, pessoal, só para vocês saberem a título de informação. Tá? E para finalizar aqui o nosso vídeo, né, na época do governo Lula, em 2010, houve aí um corte de 1 bilhão e 28 milhões da educação. Tá? E aí, os comunistas não fizeram nem disseram nada. Lembra disso? Então só foi o Bolsonaro agora cortar aí algumas coisas das faculdades federais, alguns cursos, algumas coisas aí, cortar a verba, saíram fazendo protesto, etc e tal. Mas na época, no 2010, do governo Lula, ninguém falou nada. Tá? Essa informação tá no blog do jornalista Reinaldo Azevedo. Então você procura essa informação lá. Tá? Renato Everíssimo e Edna Simão no Estadão. O governo definiu ontem os ministérios e os órgãos da União que terão uma nova redução de orçamento este ano, como parte do corte de gastos anunciados recentemente pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O Ministério da Educação foi o mais afetado e terá 1,28 bilhão cortado.
beleza? Então, só para você saber a título de informação, ok? Uma boa noite a todos e obrigado.